falam com vozes treinadas para projetar autoridade. Suas palavras carregam o peso de certeza absoluta. Discutem tópicos de comércio e governança com a confiança casual de pessoas que nunca enfrentaram as consequências de estarem erradas. Suas conversas abordam temas de importância galáctica, decisões que afetarão populações que nunca encontrarão, políticas que determinarão o destino de mundos que nunca visitarão. Mas por todo o seu poder, por toda a sua influência, permanecem tão ignorantes da realidade quanto crianças brincando com brinquedos que não entendem. O primeiro curso chega com cerimônia, que rivaliza ritual religioso. Servos se movem com precisão praticada, seus passos silenciosos sobre tapetes feitos dos materiais mais finos da galáxia. Cada prato representa horas de preparação. Cada arranjo, uma obra de arte criada por mestres de seu ofício. A comida em si transcende mera sustentação, transformada em experiência estética que engaja todos os sentidos enquanto alimenta o corpo. O custo deste único curso poderia financiar rações alimentares de um distrito inteiro da colmeia. Mas tais considerações não entram na consciência de quem o consome. Lady Cassandra toma seu lugar na mesa alta com graça automática de alguém nascido para privilégio. Sua posição reflete o status de sua família. Seu assento, um trono que a eleva acima, até mesmo de seus pares nobres. A conversa flui ao seu redor como música, melodias familiares de poder e influência que ela ouviu toda a sua vida. Participa com o conforto praticado de alguém interpretando um papel que ensaiou desde a infância, suas palavras contribuindo para discussões cujas consequências não pode imaginar, cujas implicações nunca foi ensinada a considerar. Os tópicos variam através do espectro de preocupações nobres, acordos comerciais com parceiros fora do mundo que aumentarão seus lucros enquanto exploram novas populações, contratos militares que lucrarão com conflitos que eles ajudam a fomentar, oportunidades de investimento em operações de mineração que consomem trabalhadores como combustível, suas vidas medidas em cotas de produção ao invés de valor humano. Cada tópico é discutido com intelectualismo destacado de pessoas analisando problemas abstratos. Suas conversas divorciadas do custo humano de cada decisão que contemplam. Um convidado menciona distúrbios recentes nos níveis inferiores, agitação que interrompeu cronogramas de produção e ameaçou margens de lucro. A conversa se volta para soluções, opções para restaurar ordem e manter produtividade. Aumentar supervisão, sugere um lorde de meia-idade, seu rosto marcado por décadas de indulgência. Duplicar as patrulhas do Arbites, fazer exemplos públicos de líderes. Medidas punitivas aprimoradas, acrescenta outro. Reduza rações até que conformidade seja restaurada. O medo da fome é motivador eficaz. Alternativamente, uma lady propõe, sua voz suave mas calculista. Poderíamos implementar programas de propaganda, convencê-los de que suas condições são necessárias para o bem maior. Exploração voluntária é mais eficiente que coerção. Eles falam de seres humanos como componentes em máquina, problemas a serem resolvidos, ao invés de pessoas a serem consideradas. Suas soluções propostas revelam a crueldade casual daqueles que nunca enfrentaram as consequências de suas próprias escolhas. A brutalidade abstrata de tomadores de decisão que nunca experimentarão os resultados de suas decisões. Lady Cassandra escuta com interesse de alguém seguindo discussão acadêmica fascinante. Os níveis inferiores existem em sua consciência como abstrações econômicas, fontes de renda ao invés de lares para pessoas vivas. Quando ouve de agitação, pensa em cronogramas interrompidos ao invés de desespero humano. Quando soluções são propostas,
avalia sua eficiência ao invés de sua moralidade. Isto não é crueldade, mas ignorância. Não é malícia, mas cegueira. Não é ódio, mas o isolamento perfeito que sua educação e ambiente forneceram. Que pensas tu, Lady Cassandra? Um dos lords se volta para ela, testando a herdeira jovem. Como estabilizarias os níveis inferiores mantendo produtividade? Ela pausa, considerando a questão com seriedade que sua educação instilou. Implementaria sistema de incentivo escalonado? Responde eventualmente, sua voz carregando confiança que vem de nunca ser desafiada. Divida os trabalhadores em níveis com base em performance. Os de alto desempenho recebem privilégios menores, rações ligeiramente melhores, condições de vida marginalmente aprimoradas. Interessante, o Lorde assente. Cria competição entre eles. Precisamente, eles focarão em superar uns aos outros ao invés de questionar o sistema em si. Além disso, identificará trabalhadores mais produtivos para promoção e os menos produtivos para eliminação. Murmúrios de aprovação circulam pela mesa. Sua mãe sorri com orgulho. A jovem herdeira demonstrou não apenas inteligência, mas compreensão apropriada de como manter o poder. Estas mulheres não são malignas. Elas não são conscientemente cruéis. São simplesmente produtos de um sistema projetado para protegê-las das consequências de sua existência. Sua bondade se estende a seus pares, suas famílias, seu círculo imediato de preocupação. Doam generosamente para causas caridosas que ajudam outros nobres em dificuldades. Rezam fervorosamente pela proteção do imperador. Consideram-se boas pessoas, servos fiéis da ordem divina da humanidade. A tragédia não é sua maldade, mas sua ignorância. Não é sua crueldade, mas sua cegueira. Não é seu ódio, mas sua perfeita, cultivada incapacidade de ver. A noite se aproxima com a promessa de outro jantar luxuoso. As cozinhas começam suas preparações. Uma dança de artesanato culinário que transforma ingredientes raros em perfeição estética. Chefes treinados em técnicas passadas, através de gerações, trabalham com ingredientes reunidos de toda a galáxia. Cada prato representa não apenas comida, mas uma declaração. Cada curso é um pronunciamento de riqueza e refinamento que distingue as casas nobres de mortais menores. A preparação sozinha requer o trabalho de centenas. Suas habilidades e esforços investidos em criar um entretenimento de uma única noite para pessoas que consumirão sem pensar. Lady Cassandra se retira para suas câmaras para se preparar para o jantar. Seus servos a atendem com eficiência praticada, seus movimentos coreografados por anos de serviço, seu silêncio garantido por treinamento que transforma seres humanos em móveis vivos. Vestem-na em um vestido que brilha com fios metálicos preciosos. Adornam-na com joias que capturam a luz artificial e a lançam de volta em padrões deslumbrantes. Arrumam sua aparência para projetar a imagem apropriada de nobreza e graça. Ela fica diante de espelhos que mostram apenas o que ela deseja ver. Um reflexo de beleza e privilégio que revela nada do custo exigido para manter ambos. Enquanto o sol se põe além dos espelhos orbitais, lançando os pináculos nobres em luz dourada suave, o entretenimento da noite começa. Os grandes salões se enchem com o som de conversação, o brilho suave de cristal, a música silenciosa de artistas treinados cujo talento foi comprado para a noite. O ar carrega o cheiro de flores exóticas mantidas em jardins, onde a água sozinha custa mais que a maioria dos cidadãos ganha em uma vida. Tudo é perfeito, tudo é lindo, tudo é projetado para reforçar a ilusão de que tal perfeição é natural, merecida e sustentável. Mas ilusões, não importa quão cuidadosamente mantidas, podem quebrar com choque súbito.
E nesta noite particular, enquanto Lady Cassandra se prepara para descer para o jantar, a primeira rachadura aparece em seu mundo perfeito. A torre treme, não violentamente, não perigosamente, mas com a vibração sutil de algo distante. Um som como trovão abafado sobe das profundezas da colmeia, fraco, mas persistente, carregando com ele a sugestão de coisas quebrando, sistemas falhando, ordem se rompendo. Os servos pausam em seus deveres, seus ouvidos alméticos detectando frequências além da audição humana. Os sistemas defensivos da torre ativam brevemente, escaneando por ameaças que não se materializam. Então, o silêncio retorna, e o momento passa como um sonho ruim ao despertar. Lady Cassandra descarta a perturbação com a facilidade de alguém que nunca enfrentou perigo real. Problemas de manutenção, talvez. Acidentes de construção nos níveis inferiores. Questões de infraestrutura que os engenheiros de sua família resolverão sem seu envolvimento ou preocupação. Ela não tem estrutura para compreender o que aquele som realmente representava. Nenhum contexto para interpretar sua significância. Nenhuma razão para conectá-lo à sua própria existência. O tremor pode também ter ocorrido em outro planeta por todo o impacto que tem em seus planos para a noite. Ela desce para o jantar, sua mente já mudando para as dinâmicas sociais que a aguardam, que convidados comparecerão, que conversas se desenvolverão, que alianças podem ser fortalecidas ou testadas ao longo do banquete. Estes são os desafios que ocupam sua inteligência, os problemas que exigem sua atenção, as preocupações que definem sua realidade. O sofrimento de bilhões permanece tão distante quanto as estrelas, tão abstrato quanto teorias matemáticas, tão irrelevante quanto o clima em mundos que ela nunca visitará. O salão de banquetes brilha com a luz de 1000 velas, cada chama refletida em superfícies polidas para multiplicar a luminosidade. A mesa longa se estende sob um teto abobadado, pintado com cenas de triunfo imperial. Imagens heróicas que transformam conquista em glória, opressão em justiça, exploração em direito divino. Os convidados representam a melhor sociedade nobre de Drestara. Homens e mulheres cujas linhagens remontam milênios, cuja riqueza molda o destino de bilhões, cujas decisões se propagam pela galáxia como pedras lançadas em água calma. Estas são as mãos que mineram os metais na joalheria de Lady Cassandra. Estas são as costas que quebram para extrair os materiais para suas vestimentas. Estes são os dedos que criam os bens que ela usa sem pensar. Sua habilidade e sofrimento são traduzidos em conforto que ela nunca questionou. A distância entre seu mundo e o deles não é apenas física. É um abismo mantido por design, sustentado por doutrina e justificado por uma fé que transforma a exploração em justiça. O Imperium ensina que hierarquia é vontade divina. O imperador protege, mas ele protege através de estrutura, através de ordem, através da colocação apropriada de cada alma em seu papel designado. Os nobres governam, porque o imperador assim deseja. Isto não é crueldade, mas justiça cósmica. Não é opressão, mas dever sagrado. Cada sermão reforça esta verdade. Cada oração confirma esta realidade. Cada ritual celebra a sabedoria de um sistema que transforma a miséria humana em ordem divina. Lady Cassandra ouviu estas verdades toda a sua vida. Ela as acredita com o fervor dos nunca testados, com a fé dos nunca desafiados. Em seu mundo, dúvida não é apenas desconfortável, é impossível. Sua educação nunca incluiu exposição à realidade abaixo. Seus tutores falavam apenas de dever, honra e governança apropriada. Seus pares compartilham seu isolamento, suas suposições, sua ignorância perfeita do custo de sua existência. Eles passam seus dias como atores em uma peça, interpretando papéis escritos por outros,
nunca questionando o roteiro que exige seu conforto e requer o sofrimento de bilhões. A programação matinal inclui suas lições, um tutorial em gestão doméstica que a ensina a calcular o número apropriado de servos por cômodo, mas nunca menciona seus salários ou condições de trabalho. Uma palestra sobre apreciação artística que explora a beleza de esculturas esculpidas por artistas que morreram de doença pulmonar de poeira de pedra. Uma sessão sobre investimentos familiares que discute margens de lucro e eficiência de produção, mas nunca o custo humano de nenhum deles. Cada atividade fortalece sua distância da realidade. Cada lição é outra camada de isolamento entre sua consciência e a verdade de sua situação. Ao meio-dia, ela se junta à sua mãe, Lady Selene Veira, para o ritual diário de correspondência. Sentam-se em um salão cujas paredes são revestidas de equipamentos de comunicação que custam mais que a maioria dos governos planetários pode pagar, revisando mensagens de todo o setor. Acordos comerciais que aumentarão sua riqueza explorando novas populações. Propostas de casamento que expandirão sua influência unindo suas fortunas com outras construídas sobre fundações similares. Oportunidades de investimento que prometem retornos medidos em lucro, mas pagos em vidas. Discutem estas questões com o desapego casual de pessoas, decidindo que vinhos servir no jantar. Suas conversas fluem ao redor das consequências humanas, como água ao redor de pedra. O consórcio de mineração em Adrios Secundos reporta produtividade reduzida. Lady Selene observa, seus dedos deslizando através de um slate de dados. As cotas trimestrais não serão atendidas, a menos que tomemos medidas corretivas. Qual é a causa? Cassandra pergunta, genuinamente interessada nos mecanismos de gestão que um dia supervisionará. Fadiga dos trabalhadores. Aparentemente, os turnos foram estendidos para compensar a escassez de mão de obra, mas a eficiência caiu 23%. Reduzir rações? Cassandra sugere, aplicando princípios que aprendeu em suas lições. Trabalhadores famintos trabalham mais rápido para ganhar suas refeições. Sua mãe considera isto, então balança a cabeça. Tentamos isso no trimestre anterior. A mortalidade aumentou além de níveis sustentáveis. Precisamos de uma abordagem diferente. Que tal implementar sistema de cotas? Os que atingem seus alvos recebem recompensas. Os que falham enfrentam punições. Interessante. Lady Selene faz anotações em seu slate. Exploraremos isso com os administradores. Boa intuição, filha. Cassandra sorri com o elogio, não percebendo que acabou de sugerir um sistema que aumentará o sofrimento de milhares. Para ela, são apenas números em relatórios, problemas a serem resolvidos através de gestão eficiente. A tarde traz obrigações sociais, chá com as esposas e filhas de outras casas nobres, conversas que circulam infinitamente ao redor de questões de moda, gosto e posição social. Discutem as últimas tendências em vestimentas, nunca mencionando as fábricas, onde crianças trabalham 18 horas diárias para produzir os tecidos. Falam de escândalos e alianças, nunca reconhecendo subornos e extorsões que fundamentam seus estilos de vida. Planejam festas e celebrações, nunca considerando os impostos e tributos extraídos de populações famintas para pagar por seu entretenimento. A distância entre o paraíso e o inferno pode ser medida em quilômetros verticais, mas nunca cruzada em uma vida inteira. No mundo colmeia de Drestara, onde 17 bilhões de almas respiram sob um dossel de fumaça industrial, a luz da manhã chega filtrada através de espelhos orbitais, suas superfícies polidas à perfeição por equipes de servos que não conheceram outro propósito por 3 séculos. Nos alcances superiores dos pináculos nobres, essa luz torna-se dourada e quente,
caindo através de vitrais que nunca conheceram o toque de mãos comuns. Aqui, em câmaras maiores que blocos habitacionais inteiros, Lady Cassandra Veira abre os olhos para outro dia de conforto absoluto. Outro dia de ignorância perfeita. O ar que ela respira foi purificado 17 vezes antes de alcançar seus pulmões. Cada molécula de contaminante removida por sistemas de filtragem que custaram mais que frotas inteiras. A água que enche seu banho vem de glaciares lunares em uma lua minerada especificamente para esse propósito. O custo de transporte suficiente para alimentar 1000 famílias por um ano. O linho que toca sua pele foi tecido por artesãos que foram cegados deliberadamente. Seus outros sentidos aguçados para detectar imperfeições invisíveis ao olho comum. Seu sacrifício é medido em contagem de fios e textura, nunca em custo humano. Cada manhã, Cassandra acorda em um mundo projetado para protegê-la das verdades que sua existência exige. Ela tem 23 anos, herdeira da Casa Veira, uma das 7 famílias fundadoras que governam Drestara desde a Grande Cruzada. Sua linhagem sanguínea traça 12.000 anos para trás, cada geração adicionando outra camada de riqueza, outro nível de separação das massas abaixo. Em sua suíte de quartos, 40 andares acima da linha de fumaça, ela possui mais espaço que a maioria dos cidadãos jamais verá. Seu guarda-roupa contém vestidos custando mais que distritos urbanos. Sua coleção de joias poderia comprar uma nave de guerra classe cruiser, mas ela nunca pensou em perguntar de onde vem a riqueza, que mãos mineram os metais, que costas quebram para extrair os materiais que tornam seu conforto possível. A rotina matinal começa como sempre. Servos, seus rostos vazios de lobotomia, atendem suas necessidades com precisão mecânica. Eles a vestem em sedas que custam mais que ganhos de vida de trabalhadores. Arrumam seu cabelo com grampos forjados de metais raros, extraídos de minas, onde homens morrem diariamente de desabamentos e exposição tóxica. Pintam seu rosto com cosméticos terrestres de minerais colhidos por crianças, cujos dedos são pequenos o suficiente para alcançar as veias de minério. Cada toque de luxo carrega o peso de sofrimento que ela não pode ver. Não reconhecerá. Foi ensinada a nunca considerar. O café da manhã chega em bandejas de ouro carregadas por servos humanos, cujo silêncio foi comprado com suas línguas, removidas cirurgicamente para garantir discrição absoluta. A comida é requintada além da imaginação. Frutas, cultivadas em mundos agrários, onde a terra foi fertilizada com as cinzas de trabalhadores mortos. Carne de criaturas criadas em condições de conforto perfeito, alimentadas com grãos que poderiam sustentar populações. Pão assado de farinha tão refinada que sua produção requer o trabalho de milhares, suas vidas medidas em taxas de eficiência e cotas de produção. Lady Cassandra come sem pensar, sem gratidão, sem reconhecimento de que cada mordida representa uma escolha feita por outros para alimentá-la ao invés de si mesmos. A vista de sua sala de jantar é magnífica. Acima, o céu amarelo-vermelho se estende infinitamente, imaculado pelas nuvens tóxicas que ocultam os níveis inferiores. Os espelhos orbitais capturam a luz do sol moribundo de Drestara e a refletem em feixes dourados e quentes que nunca tocam as profundezas da colmeia. De sua altura, ela pode ver a curvatura do horizonte planetário, o brilho distante de outros pinnacles nobres, a arquitetura limpa dos níveis superiores onde sua espécie vive em esplendor isolado. O que ela não pode ver, o que o próprio design de sua torre a impede de ver, é a fundação sobre a qual tudo isso repousa. Muito abaixo, além da vista de até os mais poderosos telescópios, 17 bilhões de seres humanos começam suas próprias rotinas matinais.
Eles acordam na escuridão tão completa que muitos nunca viram luz natural em suas vidas inteiras. Respiram ar denso de partículas industriais que marcam seus pulmões antes de seu 10º aniversário. Comem pasta corpórea formada da proteína reciclada de vizinhos mortos, temperada com aditivos químicos que mascaram o gosto de decomposição. Trabalham turnos de 16 horas em condições que matariam um nobre em minutos. Seus corpos são recursos descartáveis em uma vasta máquina de produção que existe apenas para suportar o luxo acima. Os jardins mostram sinais de negligência que seriam impensáveis ontem. Lady Cassandra menciona estas irregularidades para sua mãe durante sua correspondência do meio-dia. Lady Selene franze a testa, preocupação aparecendo em características geralmente serenas. Não és a única a reportar tais problemas, diz. Várias outras casas experimentaram interrupções similares. As famílias fundadoras estão convocando reunião de emergência esta tarde. Quão sério é? Provavelmente nada. Problemas de manutenção de rotina amplificados por má gestão nos níveis inferiores. Aumentaremos medidas punitivas, substituiremos supervisores incompetentes e ordem será restaurada em dias. Mas o tom de Lady Selene não carrega sua confiança usual. A qualidade evasiva em suas palavras, que sugere que sabe mais do que está dizendo, que as interrupções não são tão de rotina quanto afirma. A reunião das famílias fundadoras ocorre em câmara que não viu uso em séculos, sala de guerra do topo da torre mais alta, projetada para reuniões durante crises graves. O fato de que foi aberta em absoluto diz mais que qualquer relatório oficial. Lady Cassandra comparece ao lado de sua mãe, observando enquanto os mais poderosos nobres de Drestara se reúnem para discutir o impensável. Seu controle pode estar escorregando. O Lorde Governador Hakan Dross, patriarca da casa mais antiga, homem cuja linhagem data da própria Grande Cruzada, fala primeiro. Sua voz carrega peso de autoridade que governou por 12 milênios. As interrupções não são acidentais, declara, cada palavra medida e controlada. Inteligência dos níveis inferiores confirma levante coordenado através de múltiplos setores. Trabalhadores interromperam produção. Técnicos sabotaram sistemas. Servos estão se recusando a seguir ordens. Murmúrios de choque e indignação circulam pela Câmara. Para estes nobres, a ideia de que aqueles abaixo pudessem se recusar a obedecer é tão inconcebível quanto a gravidade fluir para cima. Quantos estão envolvidos? Alguém pergunta. Impossível determinar com precisão, mas estimativas colocam o número em milhões, possivelmente dezenas de milhões. O número é impressionante. Dezenas de milhões, uma fração de 17 bilhões, mas ainda força suficiente para paralisar a infraestrutura que mantém os Pinnacles nobres funcionando. Opções? Lady Selene pergunta, sua voz calma, mas tensa. O Arbites está mobilizando forças completas, responde Lord Hakan. Supressão começará imediatamente. Fazemos exemplos dos líderes. Executamos punições em massa suficientes para aterrorizar os outros de volta à obediência. E se não funcionar? Outra voz, mais jovem, mais incerta. Então solicitamos intervenção do Astra Militarum, bombardeio orbital se necessário. Eliminamos níveis inteiros, se for isso que for preciso para restaurar ordem. As palavras são pronunciadas tão casualmente quanto alguém discutindo reparos de jardim. A ideia de matar bilhões para manter controle não lhes dá pausa. É simplesmente cálculo, aceitável perda de recursos humanos para preservar a estrutura que lhes beneficia. Lady Cassandra escuta, sua mente processando as implicações. Sente algo se mexer dentro dela. Não exatamente dúvida, mas questionamento. Pela primeira vez em sua vida, encontra-se querendo saber: quem são estas pessoas que se levantam?
O que as levou a este ponto? Que mundo experimentam que poderia tornar morte em batalha preferível à vida continuada? Os pensamentos são perigosos, questões que sua educação deveria ter tornado impossível de formular. Mas uma vez plantadas, provam difíceis de erradicar. As semanas seguintes trazem mudanças que Lady Cassandra nunca imaginou possíveis. A supressão violenta ordenada pelas famílias fundadoras inicialmente parece funcionar. Milhares são executados publicamente. Níveis inteiros são selados e purgados. O Arbites marcha pelos corredores de fábrica, seus truncheons distribuindo justiça com brutalidade mecânica. Mas por cada pessoa morta, 10 mais se juntam à resistência. Por cada nível selado, 2 mais se levantam. A violência que deveria aterrorizar as pessoas de volta à submissão, ao invés disso, galvaniza-as em algo mais perigoso que rebelião: unidade. Os Pinnacles nobres começam a sofrer privações reais. Água é racionada. A eletricidade falha por horas por dia. A comida, embora ainda abundante pelos padrões de mortais comuns, não é mais o luxo infinito que sempre foi. E em seus aposentos, tarde uma noite enquanto servos dormem e monitores de segurança olham para outro lado, Lady Cassandra faz algo que nunca ousou antes. Desce. Não para os níveis inferiores, não ainda, mas para os corredores de serviço que conectam os Pinnacles nobres, para os espaços entre espaços, onde aqueles que mantêm seu mundo perfeito vivem suas vidas invisíveis. Lá, ela vê pela primeira vez as pessoas reais, além de seus servos lobotomizados. Mal os servos desceram sobre os trabalhadores, suas armas crepitando com energia. Punições exemplares foram executadas com brutalidade calculada para aterrorizar os outros de volta à submissão. Mas algo havia mudado. O medo que uma vez garantiu obediência não funcionava mais, porque há ponto além do qual o medo perde seu poder. Ponto onde pessoas decidem que morrer de pé é melhor que viver de joelhos. O levante se espalhou para cima, através dos níveis da colmeia, como água subindo em estrutura inundada. Nível sub-39. Sub-38. Sub-37. A cada nível, mais trabalhadores soltavam suas ferramentas. Mais vozes se juntavam ao coro de negação. Mais pessoas lembravam que eram humanas. As forças de segurança responderam com força crescente. Os adeptos Arbites foram convocados. Suas armaduras capazes de resistir a fogo de armas pequenas. Seus escudos capazes de dissipar multidões. Seus truncheons capazes de quebrar ossos com um único golpe. Massacres ocorreram em câmaras de fábrica e corredores de habitação. Sangue correu através de grades de drenagem projetadas para carregar resíduos industriais. Corpos foram empilhados como lixo, aguardando processamento em usinas de reciclagem que os transformariam em pasta corpórea para alimentar os níveis superiores. Mas por cada pessoa morta, 10 mais se juntavam à resistência. Porque pela primeira vez, trabalhadores através de múltiplos níveis estavam se comunicando, coordenando, unindo-se. Os códigos que servos como Mirren usavam para passar mensagens abaixo da superfície de obediência alcançavam mais longe que qualquer nobre sonhava. Redes construídas ao longo de séculos de opressão agora carregavam informação mais rápido que canais oficiais podiam suprimir. E a mensagem era simples. Basta. Em nível 25, um técnico chamado Daven, que mantinha os sistemas de purificação de água que serviam os Pinnacles nobres, tomou decisão que mudaria tudo. Ele sabia onde ficavam as estações de controle, sabia como os sistemas funcionavam, e sabia como desligá-los de maneiras que engenheiros levariam semanas para reparar. Não foi decisão de raiva, não foi vingança, foi simplesmente lógica nascida de desespero. Se os nobres não podiam ver seu sofrimento,
então experimentariam versão minúscula dele. Aquela noite, enquanto Lady Cassandra dormia em sua suíte luxuosa, inconsciente da tempestade se aproximando, Daven apertou sequência de botões, que cortou o fornecimento de água para os pinnacles superiores. Não permanentemente, não perigosamente, apenas tempo suficiente para que notassem, para que, pela primeira vez em suas vidas, experimentassem a menor inconveniência, o mais breve momento de desconforto. Quando Lady Cassandra acordar amanhã, descobrirá que sua água de banho não flui, que seus jardins não estão sendo irrigados, que o ar em seus quartos transporta traço leve de cheiro que nunca sentiu antes. O cheiro de reciclagem imperfeita, de sistemas esticados além da capacidade, de infraestrutura falhando sob peso de demandas impossíveis. Será primeiro indício de que seu mundo perfeito está construído sobre fundação rachando. Mas ela não compreenderá, não imediatamente, porque sua educação nunca a preparou para compreender que sistemas têm limites, que pessoas têm pontos de quebra, que exploração, não importa quão eficientemente gerenciada, eventualmente consome a si mesma. Amanhã chega com luz filtrada através de espelhos orbitais, exatamente como sempre. Mas quando Lady Cassandra estende a mão para sua água de banho matinal, encontra apenas um gotejar fraco, ao invés do fluxo abundante habitual. Franze a testa, primeiro sinal de irritação genuína que expressou em meses. Convoca seus servos com toque de botão, sua voz carregando impaciência aristocrática que espera obediência imediata. Porque a água não está fluindo adequadamente. Maren, que ficou acordado a noite inteira esperando este momento, mantém seu rosto cuidadosamente neutro. Peço desculpas, minha lady. Parece haver interrupção de manutenção nos níveis inferiores. Os engenheiros estão trabalhando para resolver a questão. Quanto tempo levará? Não posso dizer, minha lady. As comunicações dos níveis inferiores têm sido irregulares. Cassandra descarta isto com um gesto impaciente. Inaceitável. Informe minha mãe. E organize banho adequado usando água armazenada. Como deseja, minha lady. Mas enquanto Maren se curva e sai, algo em suas costas, uma tensão que não estava lá antes, uma rigidez que sugere resistência mal contida, sugere que a ordem entre servo e mestre está começando a se deteriorar. Ao longo do dia, mais inconveniências se acumulam. A comida do almoço chega atrasada e ligeiramente fora de temperatura, não suficiente para ser imprópria, mas suficiente para ser notada. A iluminação em vários corredores pisca intermitentemente, mas enquanto se prepara para dormir em sua suíte luxuosa, enquanto os servos atendem suas necessidades com precisão mecânica, enquanto os sons de celebração se desvanecem no silêncio confortável dos pinnacles superiores, permanece completamente inconsciente de que sua noite perfeita foi fundada no sofrimento de bilhões, de que sua satisfação foi comprada com o desespero daqueles que nunca verá, de que seu contentamento requer a exploração continuada de populações cuja existência não pode imaginar. Amanhã trará outro dia de conforto e privilégio, outra rodada de obrigações sociais e discussões políticas, outra oportunidade para demonstrar sua aptidão para o papel que nasceu para cumprir. Acordará em seu mundo perfeito, isolada da realidade por barreiras de riqueza e ignorância, protegida da verdade por sistemas projetados para blindá-la das consequências de sua existência. A distância entre seu paraíso e o inferno que o sustenta permanecerá imensurável e intransponível, um abismo mantido por design, fortificado pela tradição, justificado pela fé, que transforma crueldade em virtude. Mas abismos, não importa quão profundos, podem ser cruzados. Muros, não importa quão altos, podem ser escalados. E ilusões, não importa quão cuidadosamente mantidas, eventualmente enfrentam a realidade.
3 níveis abaixo da suíte de Lady Cassandra, nos corredores de serviço que os nobres nunca veem, um servo chamado Merrin remove sua máscara de obediência assim que as portas se fecham. Seus olhos, treinados para se abaixar na presença de superiores, agora queimam com algo que poderia ser raiva ou desespero, ou talvez simplesmente consciência do que seu silêncio comprado custou. Merrin serviu a Casa Veira por 12 anos. Viu 3 gerações de nobres nascerem, crescerem e assumirem o poder. Viu-os comer enquanto outros famintos. Viu-os rir enquanto outros choravam. Viu-os viver em luxo construído sobre montanhas de cadáveres. E em todo esse tempo, nunca questionou. Nunca resistiu. Porque questionar significava punição. Resistir significava morte. E morte significava deixar sua família sem sua pequena renda, condená-los à fome. Mas esta noite, algo mudou. Aquele tremor anterior, aquele som distante de coisas quebrando nas profundezas, não foi acidente de construção. Foi o início de algo que os nobres não podem compreender, porque nunca precisaram compreender. Foi o som de pessoas decidindo que morrer lutando é preferível a viver de joelhos. Merrin não sabe quanto tempo levará. Não sabe se terá sucesso. Mas sabe que o sistema que Lady Cassandra ajudou a refinar esta noite, aquele sistema de incentivo escalonado que transforma sofrimento em jogo, finalmente empurrou pessoas além do ponto de quebra. Há segredos que os nobres não conhecem, códigos passados através de gerações de servos, maneiras de comunicar abaixo da superfície de obediência. E esta noite, aqueles códigos carregaram nova mensagem. A hora está chegando. Merrin retorna a seus aposentos, um cubículo que compartilha com 5 outros servos, espaço mal maior que o closet de Lady Cassandra. Ali, no escuro, sussurra palavras que nunca ousaria dizer à luz do dia. Ela não sabe. Nenhum deles sabe. Pensam que somos mobília. Pensam que somos máquinas. Pensam que nunca notamos. Nunca nos lembramos. Nunca sentimos. Um dos outros servos, uma mulher mais velha chamada Tessa, que perdeu a língua 20 anos atrás, faz sinais com as mãos. Sinais que perguntam: quando? Em breve. Merrin responde. Os níveis inferiores já começaram. Levará tempo para alcançar aqui, mas alcançará. E quando alcançar, deixa a frase inacabada. Não porque não sabe como terminá-la, mas porque as palavras são perigosas demais para pronunciar mesmo aqui, mesmo no escuro, mesmo entre aqueles que compartilham seu sofrimento. Enquanto isso, muito abaixo dos pinnacles nobres, além da linha de fumaça, nas profundezas da colmeia, onde 17 bilhões de almas existem em escuridão perpétua, a revolta que começou como tremor está crescendo em terremoto. Começou em nível sub-40, tão profundo que até os mapas oficiais param de rastrear estrutura. Ali, onde trabalhadores mineram metais raros das próprias fundações da colmeia, onde a expectativa de vida é medida em meses, ao invés de anos, onde crianças nascem e morrem sem nunca ver luz, o impossível aconteceu. Eles pararam de trabalhar, não em protesto organizado, não em greve planejada. Simplesmente pararam. Um homem, seu nome perdido na história, seu rosto esquecido até mesmo por aqueles que ficavam ao seu lado, soltou sua picareta e disse: não. E aquela única palavra, aquela única sílaba de negação, se espalhou como fogo através de níveis que conheceram apenas obediência. Outros soltaram suas ferramentas. Viraram-se para longe das paredes de rocha que haviam escavado por vidas inteiras e, pela primeira vez em gerações, olharam uns para os outros como seres humanos, ao invés de concorrentes por rações escassas. Os supervisores reagiram como foram treinados, com violência. Oferecem insights sobre técnicas psicológicas que poderiam ser usadas
para fazer exploração parecer privilégio, opressão parecer proteção. Suas ideias são brilhantes, suas sugestões sofisticadas, sua compreensão da natureza humana impressionante. Demonstra a inteligência e criatividade que a marcam como verdadeira herdeira do legado de sua família. Alguém capaz não apenas de manter sua posição, mas expandi-la. Os outros nobres respondem com aprovação e admiração, reconhecendo nela as qualidades que a farão líder formidável, sucessora digna de gerações de governantes bem-sucedidos. Provou-se, conquistou seu lugar, demonstrou sua aptidão para herdar poder além da imaginação de mortais comuns. Quando a noite termina, quando os brindes finais são feitos e o curso final é consumido, Lady Cassandra sente senso de completude e satisfação, que vai além de mero sucesso social. Participou de algo maior que si mesma, contribuiu para discussões que moldarão o futuro de mundos, provou sua dignidade de herdar legado que se estende através de milênios. A noite foi perfeita, a companhia estimulante, a conversação iluminadora. Retira-se para suas câmaras com o contentamento de alguém que encontrou seu lugar na ordem cósmica, alguém que descobriu seu propósito e abraçou seu destino. A noite progride com ritmo processional de ritual, cada elemento seguindo seu lugar, designado na sequência de entretenimento nobre. A conversa flui através de tópicos de interesse para sua classe, discussões que revelam suas prioridades, suas preocupações, sua compreensão do mundo que possuem. Falam de questões que afetam trilhões de vidas, com confiança casual de pessoas que nunca duvidaram de seu direito de tomar tais decisões, cuja autoridade nunca foi questionada, cuja sabedoria nunca foi testada contra consequências de suas escolhas. Um lord discute negociações futuras com parceiros comerciais fora do mundo, negócios que expandirão seu império comercial enquanto exploram novas populações. Sua análise é sofisticada, sua compreensão de princípios econômicos abrangente, seu pensamento estratégico impressionante. Fala de forças de mercado e vantagens competitivas, margens de lucro e avaliações de risco, custos de oportunidade e posicionamento estratégico. Sua expertise é genuína, sua inteligência óbvia, sua competência inquestionável. Mas toda sua sabedoria existe dentro de estrutura que trata seres humanos como recursos, populações como mercados, sofrimento como custo aceitável de negócios. A discussão revela a maquinaria de exploração que sustenta a riqueza nobre, os sistemas complexos que transformam miséria humana em existência confortável. Acordos comerciais que concedem acesso exclusivo a produtos criados por trabalho escravo. Políticas fiscais que extraem riqueza dos mais pobres enquanto isentam os mais ricos. Práticas trabalhistas que tratam trabalhadores como componentes descartáveis em sistemas de produção. Cada elemento do sistema foi refinado ao longo de séculos, aperfeiçoado através de gerações de experimentação, otimizado para maximizar o fluxo ascendente de riqueza, enquanto minimiza a capacidade daqueles abaixo de resistir ou escapar. Lady Cassandra participa destas conversas com confiança crescente à medida que a noite avança. Sua educação a preparou para este papel. Seu treinamento forneceu o conhecimento e habilidades necessários para assumir seu lugar entre a classe governante. Oferece insights que revelam sua inteligência, sugestões que demonstram sua compreensão de problemas complexos, observações que mostram sua captação crescente das responsabilidades que a aguardam. Suas contribuições são bem-vindas, suas opiniões valorizadas, sua participação encorajada. Está cumprindo seu destino, crescendo no papel para o qual nasceu, tornando-se a líder que foi criada para ser. E ainda, enquanto demonstra sua competência,
enquanto prova sua aptidão para herdar a posição de sua família, permanece completamente isolada da realidade do que essa posição exige. Seu conhecimento é abrangente, mas limitado. Sua inteligência é clara, mas focada apenas em tópicos aprovados. Suas habilidades são avançadas, mas aplicadas apenas dentro de parâmetros aceitáveis. Foi criada para ser governante eficaz, sem nunca poder ver o que governará, treinada para tomar decisões, sem entender suas consequências, educada para exercer poder, sem reconhecer seus custos. Os cursos finais chegam enquanto a noite atinge seu clímax, iguarias tão raras e caras que seu consumo representa gesto de pura extravagância. Estas são comidas que existem apenas para demonstrar riqueza, ingredientes que não servem propósito, além de sua capacidade de provar que aqueles que os consomem podem pagar pelo impossível. A preparação sozinha requer técnicas tão complexas que dominá-las consome vidas inteiras, habilidades tão especializadas que aqueles que as possuem se tornam prisioneiros de sua própria expertise. Cada mordida representa a culminação de sofrimento humano transformado em prazer momentâneo, a expressão final de sistema que valoriza apetite aristocrático acima de vida humana. A conversa também atinge seu clímax, os participantes animados pelo vinho e sucesso a falar mais abertamente sobre seus planos e ambições. Discutem estratégias para expandir sua riqueza, técnicas para aumentar seu controle sobre populações que o servem, métodos para garantir que o sistema atual permaneça estável e lucrativo. Seu planejamento é meticuloso, sua compreensão de dinâmicas de poder sofisticada, sua captação de psicologia humana impressionante. Falam como conquistadores, planejando campanhas, governantes projetando sistemas de controle, deuses arranjando destinos de mortais. Lady Cassandra se vê energizada pela excitação destas discussões, suas próprias contribuições, tornando-se mais ousadas e confiantes à medida que a noite avança. Propõe refinamentos a políticas fiscais que extrairiam mais riqueza de populações trabalhadoras enquanto lhes forneceriam esperança suficiente apenas para prevenir que desespero se transformasse em revolta. Sugere modificações ao sistema educacional que produziria trabalhadores mais conformes, enquanto identificaria potenciais perturbadores para remoção. Cassandra sente satisfação com sua resposta, não percebendo que acabou de sugerir transformar o sofrimento em jogo, onde os perdedores enfrentam morte e os vencedores ganham versões marginalmente menos terríveis de tormento. O segundo curso chega enquanto o primeiro é retirado. Outro mestre-obra de artesanato culinário que transforma ingredientes raros em experiência estética. A apresentação sozinha representa mais trabalho que a maioria dos cidadãos realiza em semana. A preparação requer habilidades desenvolvidas através de vidas de treinamento. Cada elemento foi escolhido por sua perfeição, sua raridade, sua capacidade de demonstrar a riqueza e refinamento de quem o consome. O prazer que derivam da comida é genuíno, sua apreciação real, sua satisfação honesta. Não fingem prazer, simplesmente não podem ver o custo de seu deleite. A conversa muda para questões de cultura e refinamento. Discussão de patronato artístico, apoio a músicos e poetas, cujo talento serve para glorificar a nobreza e justificar sua posição. Falam de encomendas que celebrarão suas histórias familiares, suas conquistas, suas contribuições à glória imperial. Os artistas que patrocinam criam beleza, mas beleza comprada com o sofrimento daqueles que a financiam através de trabalho e tributação. Cada pintura, cada escultura, cada composição musical representa a escolha de gastar recursos em gosto estético ao invés de bem-estar humano, decisão tomada sem consideração consciente das alternativas.
Um jovem lord fala com paixão sobre sua aquisição mais recente, uma escultura esculpida de pedra rara por artista cujo talento era lendário. Descreve a peça em detalhe amoroso, suas proporções perfeitas, seu artesanato requintado, sua capacidade de capturar a essência da nobreza imperial em pedra congelada. Não menciona que o artista morreu de doença pulmonar contraída de anos de exposição à poeira de pedra rara, que a pedreira onde o material foi extraído reivindicou centenas de vidas, que os custos de transporte sozinhos poderiam ter alimentado comunidades inteiras. Estes detalhes existem fora de sua estrutura de compreensão, irrelevantes para sua apreciação de beleza. Lady Cassandra contribui suas próprias observações sobre questões estéticas, seus comentários revelando apreciação educada por arte e cultura. Seus tutores a treinaram bem no reconhecimento de beleza, avaliação de mérito artístico, resposta apropriada à expressão criativa. Fala conhecedoramente sobre técnica e estilo, contexto histórico e significância cultural. Sua inteligência é real, sua educação abrangente, seu senso estético refinado. Mas todo esse aprendizado existe dentro de limites cuidadosamente construídos, muros de ignorância que a impedem de conectar beleza com seus custos, arte com suas consequências, cultura com o sofrimento necessário para sustentá-la. O jantar continua através de múltiplos cursos, cada um mais elaborado que o anterior. A progressão representa jornada através dos melhores produtos da economia imperial, ingredientes reunidos de toda a galáxia a custos que quebrariam mundos. Especiarias de planetas agrários, onde a terra é fertilizada com cinzas de gerações anteriores de trabalhadores. Vinhos envelhecidos em cavernas escavadas por mineradores que nunca mais viram a luz do dia. Iguarias preparadas usando técnicas desenvolvidas por chefes que morreram aperfeiçoando seu ofício. Cada mordida representa a culminação de incontáveis esforços humanos, a transformação de sofrimento em prazer que define a experiência nobre. Entre os cursos, entretenimento é fornecido por artistas cujo talento foi comprado para a noite. Músicos tocam instrumentos criados de materiais valendo mais que distritos urbanos, suas habilidades desenvolvidas através de treinamento que consumiu suas vidas inteiras. Dançarinos se movem com graça que fala de anos de disciplina, seus corpos moldados por práticas que destruíram sua saúde em serviço à arte. Poetas recitam versos que celebram virtude nobre e glória imperial, suas palavras transformando exploração em justiça, opressão em vontade divina. O entretenimento é magnífico, o artesanato genuíno, a performance impecável. Apenas o custo permanece invisível. Lady Cassandra observa com apreciação de alguém criado para compreender e valorizar excelência artística. Sua resposta não é falsa, seu prazer genuíno, seu reconhecimento de talento real. Foi educada para apreciar beleza em todas as formas, treinada para reconhecer qualidade e refinamento onde quer que apareçam. Os artistas diante dela representam os mais altos níveis de realização humana, sua dedicação ao ofício digna de respeito e admiração. Ela vê seu artesanato sem questionar o sistema que o produziu. Aprecia sua performance sem considerar o custo que suas vidas pagaram para alcançar tal habilidade. Vê trabalhadores exaustos terminando turnos de 20 horas. Vê crianças, mais jovens que ela, muito mais jovens, realizando trabalho que deveria estar além de sua força. Vê o custo de seu conforto escrito em rostos marcados por privação. E pela primeira vez em sua vida, Lady Cassandra Veira, herdeira da Casa Veira, produto de 12 milênios de educação nobre, sente algo que nunca foi ensinada a sentir: vergonha. Não é conversão súbita, não é iluminação instantânea.
é apenas rachadura, pequena, mas crescendo, no muro de ignorância que protegeu-a da realidade toda a sua vida. Ela retorna a seus aposentos antes do amanhecer, não vista, não descoberta. Mas algo mudou. Algo que não pode desfazer. Dias depois, durante outra reunião das famílias fundadoras, enquanto eles discutem medidas cada vez mais draconianas para restaurar controle, ela fala: e se estivermos errados? O silêncio que se segue é absoluto. Toda a cabeça se vira em sua direção. Sua mãe parece genuinamente chocada. Explique-te, Lord Hakan demanda, sua voz perigosamente calma. O sistema, Cassandra diz, sua voz tremendo, mas persistindo. E se ele não for sustentável? E se ao exigir tanto daqueles abaixo, tivermos garantido nossa própria queda eventual? Heresia, alguém sussurra. Bobagem, outro declara mais alto. O sistema funcionou por 12.000 anos. Continuará funcionando. Mas está funcionando agora? Cassandra insiste. Ou está se despedaçando enquanto insistimos que nada mudou? Sua mãe a puxa de lado após a reunião, fúria e medo misturados em sua expressão. Nunca fale assim novamente, Sibila. Tais pensamentos são perigosos. Para você, para nossa casa, para tudo que construímos. Mas, mãe, se o sistema não é sujeito a questionamento, não é objeto de debate. É, e nós prosperamos dentro dele, e isso é suficiente. Mas para a Lady Cassandra não é mais suficiente. A rachadura tornou-se fissura, e através dela, ela pode ver vislumbres de verdade que nunca quis conhecer. Que seu conforto foi comprado com sofrimento incalculável. Que sua ignorância foi cultivada deliberadamente. Que o sistema que a criou é tanto sua prisão quanto daqueles que explora. E que mudar, verdadeiramente mudar, exigirá sacrificar tudo que ela conhece. Meses depois, quando os Pinnacles nobres finalmente caem, não para exércitos invasores ou flotas orbitais, mas para as próprias populações que os sustentavam, Lady Cassandra Veira não está entre os nobres queimados vivos em suas torres. Ela está nos níveis inferiores, trabalhando ao lado daqueles que antes considerou menos que humanos, tentando construir algo novo das ruínas do velho sistema. Será suficiente? Pode uma pessoa criada em privilégio total verdadeiramente compreender aqueles que não conheceram nada além de privação? Pode uma herdeira de 12 milênios de exploração verdadeiramente ajudar a desmantelar o sistema que beneficiou sua família por tanto tempo? A resposta permanece incerta. Mas pelo menos ela está tentando. Pelo menos ela vê. E em Warhammer 40.000, universo onde ignorância é virtude e empatia é fraqueza, até isso é milagre. Porque a distância entre paraíso e inferno é medida não em quilômetros, mas em disposição de ver. E Lady Cassandra Veira, pela primeira vez em sua vida, abriu seus olhos. O que ela fará com essa visão? Se será o suficiente? Se mudará algo? Se importará no final? Só o tempo dirá. Mas em galáxia, onde bilhões vivem e morrem em escuridão, uma pessoa escolhendo ver a luz é talvez onde a mudança começa.